Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E nós chegamos à nossa lição de número 5, que tem como título Caim era do maligno. Vai ser ministrada 1º de novembro de 2015, domingo próximo. Nós estaremos então ensinando esta lição. Nós chegamos aqui à parte da lição do trimestre, vai falar da maldade da humanidade. Nós vimos ali, a primeira parte foi a introdução, a segunda parte, lições da criação, a terceira parte nós vimos aí então a queda da raça humana, sobre a queda especificamente, mas vamos entrar agora sobre a maldade da humanidade. Sobre a maldade da humanidade nós vamos ver aqui que Caim era do maligno, depois a lição 6 ainda, o impiedoso mundo de Lameque. Temos essas duas lições que estão aqui no grupo das lições sobre a maldade da humanidade. E o primeiro a ser gerado, infelizmente, não foi apenas o primeiro a ser gerado, mas carregou sobre si o título do primeiro assassino da humanidade. Aí para você já perceber a consequência do pecado, né? Não era para ser assim. Se o pecado não tivesse ocorrido, ele seria gerado e permaneceria na bênção, na obediência. E seria então os seus frutos os melhores possíveis. Mas a gente já percebe a consequência do pecado, que o primeiro a ser gerado já também levou sobre si essa triste marca de também ter sido o primeiro assassino. E não foi um assassino qualquer, né? Foi um assassino que cometeu um crime premeditado e contra o seu irmão, e por causa, né, claro que não foi exatamente esse totalmente o motivo, mas num ambiente de adoração. Olha que ponto chegou a ira no coração de Caim. Nós vamos estudar aqui hoje muitas coisas sobre Caim. Quem sabe você nunca viu e nunca recebeu informações acerca de Caim. Hoje nós vamos aqui ver bastante coisa acerca de Caim e você vai ver então que grande foi a ira e o ódio no seu coração, porque ele acabou num ambiente de adoração. Ele acabou dando lado a um ódio tamanho que levou então a culminar assassinando o seu próprio irmão de forma premeditada. Nós vamos ver aqui a lição, o textual está baseado em 1 João, capítulo 3, versículo 11 e 12, que diz assim, que nos amemos uns aos outros. A grande suma da lição está aqui, nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. Na verdade, não que Caim fosse propriedade de Satanás ou o diabo, não era propriedade do maligno, mas as suas ações, elas demonstram que ele deu lado para a atuação do maligno, né? Porque nós vimos aí que o maligno tentou Eva, derrubou Eva, Eva passou a mentira para Adão, eles acabaram caindo, e quando Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça dele, ele ficou cuidando. Todos os que foram nascendo, ele cuidou de derrubar, porque era uma ameaça para ele. Aí você já entende por que ele trabalhou de forma intensa, de forma verdadeiramente forte para derrubar aqueles que vinham nascendo. Porque cada semente que nascia era uma ameaça para ele. Então quando ele tentou Caim, que ele viu que Caim caiu, cedeu à tentação, logo ele percebeu, esse não vai esmagar minha cabeça. Mas e o outro? Será que Abel não é uma ameaça? Será que não vai ser Abel? Espera lá que eu vou dar um jeito então. Eu vou pegar os dois numa laçada só, porque os dois são uma ameaça para mim. E aí você vai entender como que Caim passou a ser chamado como era do maligno. Preste bem atenção, a lição ela tem aqui a verdade prática, e eu gostei da verdade prática que diz assim, quem ama de verdade não se deixa dominar nem pela inveja e nem pelo ódio. A lição tem 3 partes.
ela não é tão extensa. A primeira parte diz assim: Caim, seguidor de Satanás. Nós temos aqui 3 tópicos. A segunda parte diz o culto de Caim. Nós temos aqui também mais 3 tópicos. E a terceira parte, Caim não guardou seu irmão. Nós temos aqui mais 3 tópicos. E depois a conclusão. A introdução nos diz assim: o capítulo 4 de Gênesis apresenta a triste história do primeiro homicídio da terra. Lamentável mesmo. Caim, o primeiro homem nascido de mulher, matou o próprio irmão, depois que teve sua oferta recusada por Deus. Nós vamos aprender aqui, existe muita polêmica, por que Deus não aceitou a oferta dele. Na verdade, não foi a oferta que Deus recusou. A Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim, e automaticamente da sua oferta, mas nós vamos aprender aqui que foi de Caim que Deus não se agradou. Então, o problema maior não foi a oferta, era os sentimentos que estavam em Caim. Os propósitos de Caim não eram propósitos que agradavam a Deus. A visão que ele tinha de culto, de adoração, não agradava a Deus. Nós vamos aprender isso aqui. E diz assim: o que deveria ser uma ocasião de ações de graça, enlutou a família de Adão. Caim demonstrou dessa forma que era do maligno, ou seja, estava cedendo às influências do maligno, que tinha um coração e atitudes que desagradavam a Deus. Então nós vamos aprender aqui coisas importantíssimas. A primeira parte, Caim, seguidor de Satanás. Primeiro tópico, a semente da mulher. O que nós podemos aprender aqui sobre a semente da mulher? Caim, ele foi o primeiro a ser gerado. Já imaginou que honra? Se ele tivesse permanecido na obediência, não tivesse cedido às tentações, porque o tentador estava por ali. Aí o próprio Deus disse: Caim, o pecado jaz à porta. Vamos aprender o significado essa expressão, jaz à porta. O próprio Deus advertiu ele tinha condições. Deus falou: a ti cumpre dominá-lo. Não ceda. Aqui nós aprendemos algo importante, irmãos. Nem tudo é culpa do diabo. Tem muitos cristãos que justificam: não, mas o inimigo me tentou, claro que o inimigo tenta, mas o inimigo fez com que eu pecasse, claro que o inimigo influencia. Mas aí eu entendo por que Deus vai prender o diabo no milênio, 1000 anos o diabo vai ficar preso e ainda vai ter pecados no milênio, justamente porque eu vejo toda essa história do plano de Deus como um grande processo judicial. E parece que eu vejo Deus prendendo Satanás no milênio para reunir provas contra o próprio homem, o homem ímpio, para que o homem ímpio não queira justificar seus pecados, dizendo: mas foi o diabo que... Não, o diabo estava preso, meu filho. 1000 anos ele ficou preso, sem tentar ninguém. E por que você não obedeceu? Parece que eu vejo Deus prendendo Satanás 1000 anos para provar para a humanidade que a humanidade pode sim transgredir, pecar, desobedecer, sem necessariamente sem ter influência de Satanás. Então aqui imagina, Deus falou: Caim, a ti cumpre dominar. O ser humano tem sim capacidade de obedecer a Deus. Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano. Se ele não cede, que honra, que linda história de Caim ficaria para a humanidade. Ele poderia depois, a sua prole, sua descendência, dizer: poxa, Caim foi o primeiro a ser gerado na terra, foi o fruto do relacionamento do homem e da mulher, aquilo que Deus disse: serão os dois uma só carne. Isso seria uma bênção para a história de Caim. Mas infelizmente, a história de Caim, triste foram os seus descendentes, que comentavam, as piores coisas acerca de Caim. É lamentável quando as pessoas deixam um rastro de mau testemunho pela face da terra. E foi o que aconteceu com Caim. Mas aqui, a semente da mulher, ele era também a semente da mulher. Quando Deus falou da semente da mulher, Deus estava falando que aqueles que nascessem. Então Deus poderia... É claro que ele não falou quem, Quando Deus falou isso, Lúcifer ficou: poxa, qualquer um que nascer é uma ameaça para mim.
vai vencer o pecado, vai vencer o poder da morte, vai religar a carne a Deus, vai vencer o meu domínio que eu tenho sobre os pecadores, de levá-los para a condenação comigo. Então qualquer um que nascer era uma ameaça para ele. E aí então ele ficou cuidando. Nasceu Caim, que era a semente da mulher, Satanás então já tratou de derrubá-lo para que este não fosse aquele que esmagasse a cabeça do diabo. Então, sobre a semente da mulher, Caim foi também a semente da mulher. Caim foi o primeiro a ser gerado. E aqui uma coisa interessante, fora do Éden. Eu recebi mensagens de irmãos me perguntando, Rodrigo, Caim e Abel foram gerados no Éden? Não, eles não foram gerados no Éden. Lá no Éden estava apenas Adão e Eva. E um dos textos que a Bíblia comprova esta verdade é que quando Deus vestiu Adão e Eva, se tivesse mais alguém ali com eles, esse mais alguém teria caído junto. E Deus vestiria também. E Deus então vestiu somente Adão e Eva, porque só os dois estavam ali, e depois os dois foram expulsos. E as condenações foram somente para Adão e para Eva, para os que estavam ali, inclusive Satanás, Lúcifer. Então só os que estavam no Éden foram o alvo da condenação, do juízo, e Deus acabou vestindo Adão e Eva, e depois eles foram expulsos do paraíso. E aí então, depois que eles foram expulsos, a Bíblia diz, conheceu Adão a Eva, e esta concebeu um varão. É claro que, teve uma pergunta que me fizeram, Rodrigo, o relacionamento sexual de Adão e Eva aconteceu antes deles forem expulsos, lá no Éden, ou depois? A Bíblia não fala nada sobre isso. A intenção da Bíblia ter dito e conheceu Adão, Eva e Caim nasceu, como está aqui 4:1 de Gênesis, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. A ênfase aqui é sobre a pessoa, o nascimento deles. Não que houve isso só depois da expulsão do paraíso. Isso o quê? O relacionamento sexual. É bem provável, até o comentarista Champlin diz que é bem provável, sim, que Adão não desobedeceu a Deus quando Deus disse multiplicai, frutificai, enchei a terra, quando ele deu a Eva para Adão, lá no Éden. Então é bem provável que eles se relacionaram sexualmente antes do pecado, porque relacionar-se sexualmente não era pecado. Até um dos motivos pelo qual Deus concedeu Eva a Adão foi também suprir, dentre várias necessidades que Adão sentiu, teve também a necessidade desse apetite biológico natural que ele recebeu de Deus. Então é bem provável que antes do pecado, lá no Éden, houve sim um relacionamento sexual de Adão com Eva. Agora, que Caim e Abel nasceram, isso fica bem claro que foi depois que eles foram expulsos do Éden. Então aqui, fora do Éden, a semente da mulher nasceu, foi gerada. Agora aqui, o primeiro assassino, aqui ainda na semente da mulher, essa semente, o primeiro foi Caim, e infelizmente foi também o primeiro assassino que se ouviu falar na face da terra. É uma marca terrível, né? Nós vamos falar aqui depois das marcas, que possíveis marcas seriam essa, ou que possível marca seria essa que Caim recebeu, e ninguém sabe. Tem uma lista grande dessas marcas ali que alguém pode sugerir que seja, mas dentre elas, essa má fama de todo mundo chamar ele de assassino. Uma marca terrível, mas ninguém sabe. Letra C. Essa queda, esse assassinato indica a degeneração humana desde o princípio. Eu fiz questão de colocar isso aqui porque os comentaristas, os teólogos, eles já observaram que o fato de Caim ter cedido e ter assassinado o seu irmão já é um reflexo bem nítido da degeneração da humanidade depois da queda, da expulsão do paraíso. Então, aqui no primeiro tópico, a semente da mulher. Caim foi o primeiro a ser gerado, também fora do Éden, né? Também o primeiro assassino, e também esta queda
Este assassinato revela a degeneração da humanidade desde o princípio. Irmãos, não tem como falar apenas de Caim sem mencionar Abel. Porque nós vamos ver aqui, toda a maldade de Caim, ela aparece porque junto a ele, alguns até comentam, não se sabe também, alguns eruditos comentam que Abel poderia ser gêmeos de Caim. Ninguém sabe. Tá? Mas acontece que tudo de mal que aconteceu com Caim é porque ele se incomodou de ter alguém próximo a ele que agradava a Deus. E quem era esse alguém? Era Abel. Então, para você ver a maldade de Caim, para você entender a maldade de Caim, é bom que você preste atenção na bondade de Abel, para você compreender o porquê que Caim cometeu tudo que cometeu. E aí você vai compreender, poxa, que terrível este homem, porque tinha alguém perto dele que agradava muito a Deus, ele sentiu inveja e ira de ver que esse alguém era abençoado por Deus. Quem era esse alguém? Abel. Sempre vai ter, irmãos, pessoas abençoadíssimas próximos a nós, que vão agradar a Deus, que Deus vai abençoar. Agora, ninguém pode sentir inveja. O inimigo vai tentar justamente na área da inveja. As pessoas vão se sentir inferiores mediante as conquistas dos irmãos, das bênçãos que os irmãos recebem, e o inimigo vai tentar, como fez com Caim. Por que Caim cedeu? Porque tinha alguém perto dele que era uma bênção, e este alguém chamado Abel era muito abençoado por Deus. E aí então, claro que não foi Abel o culpado de Caim ser como era, mas ele observava Deus abençoando Abel, e o inimigo colocou inveja no coração de Caim. Então vamos ver aqui algo acerca de Abel. Primeiro, ele era um homem de fé. Abel era um homem de fé. Ele servia a Deus com atitudes de fé. Ele não era simplesmente um homem como nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que são ritualistas apenas. Eles querem apenas cumprir um ritual, mas não têm aquele desejo por fé de agradar a Deus. Eles querem estar em dia com os rituais. Abel não era assim. Um homem de fé. O trecho de Hebreus 11:4 elogia Abel por sua fé, do que resultou um sacrifício superior pela fé. Seu nome figura no início da grande lista dos fiéis heróis da fé, tendo sido ele elogiado pelo próprio Senhor Jesus, Mateus 23:35. Olha o que diz aqui, Mateus 23:35. Nos diz assim a palavra do Senhor: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo. O Senhor Jesus chamou Abel de justo. Isso significa que Caim não foi injusto. Não foi justo, foi injusto. Até Baraquias, até Zacarias, filho de Baraquias, que matasse entre o santuário e o altar. O próprio Jesus deu testemunho de Abel. Olha só. Símbolo. Olha só, o que Abel simboliza? Abel tornou-se um tipo de Cristo, porquanto ofereceu um sacrifício cruento, superior, conforme Hebreus 9:26 e 10 e 12. Ele tipifica Cristo como Messias e servo sofredor. Olhe bem como foi Abel. É o Cordeiro de Deus, conforme João 1:29, Isaías 53:7. Ele testifica sobre a necessidade de um sacrifício de sangue. Hebreus 9:22, 11:4. Nos escritos dos pais da igreja, Crisóstomo chamou Abel de um tipo de cordeiro de Deus, gravemente injustiçado. Se coloque no lugar de Abel, irmãos. Servia a Deus com alegria, servia a Deus com justiça, com fé, e foi assassinado pelo seu irmão. Nem desfrutou da vida que Deus deu para ele aqui na face dessa terra. Foi um peregrino, como teve outros historiadores, teólogos que o qualificaram como peregrino também, como foi o caso de Agostinho. Agostinho chamou Abel de peregrino, porquanto foi morto antes de poder
residir em qualquer cidade terrena, pelo que aguardava uma cidade celeste onde pudesse habitar em justiça. Caim, por sua vez, fundou uma cidade terrena e ali habitou em meio à iniquidade. Irineu observou como Abel mostrou que o justo sofre às mãos dos ímpios e como as virtudes do justo são assim magnificadas, né? Então, as virtudes do justo permanecem até hoje. Olha só, irmãos. Segundo a cronologia de história humana, de Adão até os dias de hoje, passou-se mais de 6.000 anos. E eu estou falando em pleno século XXI, pós-modernidade, da justiça de Abel. Olha como ecoa pelos anais da história o bom testemunho dos homens de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dê bom testemunho, meu irmão. As coisas vão passar, mas o teu bom testemunho vai ficar. Aleluia. Jesus referiu-se a Abel como o primeiro mártir. Nós podemos considerar que Abel foi o primeiro mártir da história da humanidade, porque ele estava ali servindo a Deus e ele então foi alvo de uma cilada do seu irmão, de uma conspiração contra ele. Ele poderia, quem sabe, ter enfrentado seu irmão. Ele poderia, ninguém sabe como ele morreu. Ele deve ter sentido. Passou dias. Ele deve ter sentido a maldade do seu irmão. Abel não era bobinho. Ele deve ter sentido. Alguns textos dizem que Caim convidou Abel para ir ao campo. Abel foi, não se negou a isso. E alguns até dizem o local onde ele foi morto, mas isso é especulação. Lá em Israel até tem alguns locais onde eles dizem que ele foi morto, mas é especulação, ninguém sabe ao certo. E a verdade é que ele não recuou na sua fé e morreu. Então, Jesus referiu-se a Abel como primeiro mártir, Mateus 23:35, conceito esse que teve prosseguimento na igreja primitiva. Evidentemente, Jesus o considerava um personagem histórico. O sangue de Abel é contrastado com o sangue de Cristo, em Hebreus capítulo 12, versículo 24. Então, Abel foi uma grande bênção. E aí você faz um contraste com Caim, que tinha tudo para servir a Deus junto do seu irmão. Os dois poderiam ser uma bênção. Quantos irmãos aí que nós vemos que são bênçãos servindo a Deus? Cantores que são duplas, que são irmãos, e são bênçãos servindo a Deus. E Caim perdeu a oportunidade de ter sido uma bênção como seu irmão Abel. Mas a segunda parte diz aqui, Caim, seguidor de Satanás, o agricultor. Vamos aqui, não há certeza alguma quanto à origem do nome Caim. Anote aí, professor. Eu vou dar aqui algumas explicações acerca do nome Caim. Não há certeza alguma, embora pareça estar relacionado à forja de metais, tá? Como um ferreiro. Outros preferem dar-lhe o sentido de lança. Eu nunca ouvi sobre isso, Rodrigo. Achei que o nome Caim era adquirido. Não, no sentido, na etimologia popular, ele tem esse sentido. A maioria das pessoas aceitam como significado de adquirido. Mas as variantes das raízes do verbo, da palavra, aliás, as raízes da palavra, o princípio mais arcaico, prisco da palavra, Caim, aí existem algumas variantes que ninguém sabe ao certo, se significa forja de metais ou lança. Existe isso, você vai procurar nos comentários teológicos, existem essas noções também, essas raízes da palavra Caim, que poderia ser também, de acordo com a etimologia popular, é mais aceitável como adquirir. Outros ainda pensam em inveja, mas aquisição é a ideia mais comum entre os intérpretes. Então só esse dado importante aqui sobre o nome Caim. Se algum dia você ouvir falar alguém dizendo que Caim significa lança ou forja de metais, é porque a raiz etimológica da palavra, ela tem essa variante também. Então ninguém sabe ao certo, e então concordaram a grande maioria dos eruditos que poderia ser então adquirir, como a própria mãe dele, acabou dizendo, adquirir um varão do Senhor. Sobre a agricultura,
a agricultura e a vida pastoral, eles adicionaram, para você ter uma ideia, não foi somente a agricultura que Caim se envolvia. Os historiadores contam que, além da agricultura, eles adicionaram a metalurgia. É por isso até que alguns acreditam que Caim mexia com metais, porque eles adicionaram a habilidade de trabalhar os metais, naquela época o cobre, inclusive o ferro, e também foram Caim e os seus descendentes que criaram a música. Uma coisa tão maravilhosa para a humanidade, os instrumentos de música. Então o conhecimento não só do cobre e dos seus usos, mas também do ferro. Na verdade, irmãos, até dá para entender por que a descendência de Caim, que legou ao mundo muitas das tecnologias que existe hoje, se originaram desde a época primitiva dos descendentes de Caim, porque esses se dedicaram mais às coisas seculares. Os descendentes de Abel sempre se dedicaram mais às coisas espirituais. Por isso que Deus já separou uma nação sacerdotal na terra. Se você for perguntar o que os povos legaram ao mundo, os descendentes de Caim legaram muitos avanços terrenos. É bem verdade. E o povo de Deus legou a fé em Deus. Israel legou a fé em Deus. O povo de Deus, nação sacerdotal, se dedica mais às coisas espirituais. E aí então, aqueles que não se dedicam muito às coisas espirituais, é claro, vão criar mais inovações no aspecto terreno secular. Então isso é bem fácil para entender por que eles criaram mais inovações seculares para o dia a dia da humanidade. Só por causa desse motivo. Por exemplo, os egípcios legaram ao mundo a medicina, os assírios legaram ao mundo as armas, os romanos legaram ao mundo as pavimentações nas ruas, o saneamento básico, os esgotos, os vasos sanitários, começando pelas latrinas, Os fenícios legaram ao mundo o alfabeto, os gregos legaram ao mundo as vogais no alfabeto e a prática do estudo, da leitura, e os chineses legaram ao mundo o papel, foram os chineses que fizeram o papel de folha mesmo, os árabes legaram ao mundo a bússola, uma coisa extraordinária para a época, para explorações náuticas, e tantos povos legaram ao mundo muitas coisas. Mas e os judeus legaram ao mundo o quê? A fé em Deus, a fé monoteísta em Deus. Então, só para você ver essa diferença, os descendentes de Caim foram revolucionários em invenções seculares para o dia a dia da humanidade. Agora a terceira parte, o terceiro tópico diz apostasia de Caim. O inimigo, por que ele se apostatou? Analise bem. O inimigo, olha o meu estudo aqui, o inimigo investiu cruelmente sobre Caim. Por quê? Porque Caim era uma ameaça para ele. Caim era a semente da mulher. E Deus falou, a semente esta vai te esmagar a cabeça. Então qualquer um que nascia, o inimigo cruelmente tentava essa pessoa a tirar ele da presença de Deus para não cumprir a profecia que o Senhor Deus profetizou. Esse vai te esmagar a cabeça. Então por isso que Caim apostatou, porque ele foi vítima fortemente dos ataques do maligno e cedeu. Não é só o maligno que tem culpa nisso, não. Caim cedeu. O maligno tenta, mas o ser humano recebeu de Deus a capacidade de dizer não ao pecado. Ok? Eu torno a repetir aqui, muitas pessoas querem justificar seus pecados por causa que o inimigo está tentando. O homem tem condições, por isso que Jesus venceu. Jesus dizia, eu sou filho do homem, também sou carne, e estou vencendo as tentações. Então, o inimigo investiu cruelmente, Caim cedeu. Por isso que ele se apostatou. Se alguém perguntar por que Caim se apostatou, porque ele se apostatou. Apostatar significa desvio. Ele se desviou. Ele já era maduro, já era adulto. Ele recebeu as instruções de Adão e Eva acerca de Deus, acerca do Deus eterno, invisível e real. Ele foi ensinado, mas ele acabou caindo. Então,
Por que que ele se apostatou? Porque o inimigo investiu cruelmente e ele cedeu. Por essas duas razões. O inimigo achou que ele era uma ameaça, que ele era a semente da mulher, e porque ele cedeu à tentação. Ok? Por isso que ele apostatou-se da fé. Agora aqui, ó. Quando Satanás percebe que Caim cedera à tentação, que tentação? Ele começou a trabalhar, segundo a gente dá a entender pelo texto aqui, a hermenêutica faz a gente comparar outros textos na Bíblia, a gente percebe a atuação do inimigo. Então a hermenêutica nos dá essas ferramentas de interpretação. Segundo a gente vai observar, ele semeou no coração de Caim a inveja. Caim sentiu inveja de Abel. Por quê? Porque ele eliminou Abel. Abel incomodava ele. Ele sentiu inveja de Abel. E aí essa inveja levou ele a sentir uma ira de Abel. E quando ele ia adorar a Deus, ele fazia só de aparência. Eu vou levar aqui o sacrifício, porque eles sacrificavam a Deus. Tudo aquilo que eles faziam, eles atribuíam a Deus. Então o resultado das colheitas, eles atribuíam a Deus. O resultado das criações atribuía a Deus. Adão e Eva ensinaram eles isso. Vocês atribuam a Deus tudo que vocês receberem. Amém, eles faziam isso. Mas como ele começou a observar que Abel era justo, adorava a Deus com mais alegria, adorava a Deus com mais ânimo, disposição, e ele começou a se incomodar com isso. E aí então, analise comigo, ele deve ter pensado assim, eu vou cumprir o ritual, o pai e a mãe sabem que a gente tem que fazer isso, eu tenho que fazer, mas ele foi oferecer aquele sacrifício naquele dia, só por oferecer. Mas o sentimento aqui, ó, nem estava pensando em Deus. Com certeza ele só ficava reparando como é que o irmão dele ia adorar a Deus. E o irmão dele não estava preocupado com Caim, o irmão dele estava querendo adorar a Deus. E é assim que acontece nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja com o sentimento de adorar a Deus. E tem outros que ficam só reparando, ficam só olhando, se incomodando com a alegria dos irmãos. E aí Deus, acredito que Deus deve ter pensado, eu vou dar um basta nisso. Eu vou aceitar a oferta de Abel e não vou aceitar a oferta de Caim. Ninguém sabe como. Alguns acreditam que a fumaça, quando subisse reta e desaparecesse no céu, Deus aceitava. Alguns acreditam que a fumaça, ao subir, se o vento despertasse ela, Deus não aceitava. Alguns acreditam que Deus fez muito isso no Antigo Testamento, que Deus aceitava mandando fogo e consumindo o sacrifício. Alguns podem achar que Deus consumiu o sacrifício de Abel e o fogo não desceu sobre o sacrifício de Caim. Não se sabe como, mas Caim percebeu que Deus não aceitou o sacrifício dele. Ao invés de ele ter caído em si, poxa, eu não estou agradando a Deus, piorou a situação. Vê como ele não era humilde. Ele já estava contaminado. Era para ele ter tomado consciência. Poxa, eu não estou agradando ao Senhor. O que eu estou sentindo não agrada a Deus. A maneira que eu estou me conduzindo não agrada a Deus. Eu vou me arrepender. O que eu devo fazer, Senhor, para acertar? Ele deveria ter caído em si. Piorou. Ele já estava enfermo, com os sentimentos pecaminosos no seu coração. Aí o que ele fez? Sentiu ódio pelo seu irmão. Poxa, Deus não recebeu o meu, mas o de Abel ele recebeu. Ele sentiu ira por Abel. Veja, irmãos, que a Bíblia diz que um abismo chama outro. Aí o que ele fez? Eu vou matar Abel. Vou tirar ele daqui. Ele ficou com um sentimento terrível de inveja, de ódio. E é isso que acontece até os dias de hoje. A mesma cena nós estamos vendo nos dias de hoje. Pessoas que estão enfermas espiritualmente, aí quando Deus corrige, ao invés de eles caírem em si, eles ficam olhando assim, sentindo ódio por aqueles que estão desfrutando das bênçãos. E ainda querem se vingar, querem fazer coisas maldosas para os irmãos. Mesma forma. E foi o que aconteceu aqui, ó. Quando Satanás percebeu que Caim cedeu,
Aí então ele se preocupou com Abel. Aqui nós já estamos olhando, agora já quero chamar a atenção dos irmãos para o sentimento que Lúcifer teve, Satanás teve. Por quê? Porque foi ele que impulsionou Caim a matar Abel. E aí eu percebo nitidamente. Então, já que ele cedeu, essa semente aí não vai ser ela que vai esmagar minha cabeça. Então vai ser Abel, porque Abel é justo. Mas pera lá, então eu vou dar um jeitinho de eliminar Abel. Aí ele incitou Caim, vai lá e mate, vai lá e mate, vai lá e mate, vai lá e mate. Porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele sopra, tenta as pessoas a cometerem um assassinato. E aí então Caim recebeu essa seta maligna, que Paulo diz, né? Nós temos que tomar o escudo da fé, com o qual poderemos apagar os dardos inflamados do maligno. Ele lança dardos. E ele, infelizmente, lançou um dardo, Caim cedeu. Eu vou matar Abel. E aí ele foi lá e acabou matando Abel. Para Satanás foi uma alegria. Aí, ó. Não vai ser Caim que vai esmagar minha cabeça e também não vai ser mais Abel que vai esmagar minha cabeça. Porque Abel, ele pensava assim, para esmagar minha cabeça, a pessoa tem que nascer, crescer e morrer sem pecado. E, infelizmente, ele anulou os planos na vida de Abel precocemente. E aí, então, ele julgou, né, que seria. Essa é uma análise que nós fazemos aqui por toda a atuação de Lúcifer em toda a Bíblia Sagrada. E ele sempre tentou derrubar a humanidade. Né? Ele, quando viu que Jesus nasceu, ele já tentou matar Jesus desde criança. E aí, então, não conseguiu. Né? O nosso Salvador, ele morreu para se cumprir a profecia mesmo, esmagou a cabeça de Satanás. É claro que a vida do Senhor Jesus, ela foi bem diferente, né? Porque tinha uma profecia específica acerca de Jesus. Né? Ele teria, aquele que esmagar a cabeça de Satanás, ele iria morrer pendurado no madeiro. Né? Sofreu mais alto grau de injustiça para ser muito mais justificado e ter poder para justificar. Então, nosso Salvador foi diferente um pouco. Mas a verdade é que Lúcifer queria destruir todas as sementes que nascessem e andassem em obediência diante de Deus. Agora, na segunda parte, antes de nós entrar na segunda parte ainda, a primeira parte, então, nós vimos aqui sobre a semente da mulher. Caim fez parte dessa semente da mulher, ele foi gerado pela mulher. Ele era agricultor, mas também desenvolveu outras artes. E a apostasia dele, porque ele cedeu, né, aos apelos do diabo com a inveja e a ira. Agora, o culto de Caim, sacrifício rejeitado. A lição vem falando aqui. Sacrifício rejeitado, e nós temos também aqui a atitude interior reprovada. Ó, não estão em foco aqui, irmãos, as ofertas de Caim e Abel. O foco não é a oferta, mas as próprias pessoas deles. Pois nós lemos, agradou-se o Senhor de Abel, e automaticamente sua oferta, ao passo que de Caim, e a sua oferta não se agradou. A oferta é uma consequência. O problema estava neles, no interior de Caim, aliás. Abel não tinha problema, mas o problema estava em Caim, não na oferta. Pô, de conformidade com isso, a oferta de Caim representa um alto esforço, o mérito humano, que parece bom aos olhos dos homens, mas não é aceitável aos olhos de Deus. O que simboliza aqui Caim e a sua oferta? O alto esforço humano, o mérito humano. Caim estava ali simplesmente cumprindo um ritual, estando em dia com uma prática, sem ter pureza intencional no seu coração. Ele não estava desejando adorar a Deus. Ele estava simplesmente cumprindo um protocolo. Deus não recebe esse tipo de oferta, irmãos. Aí fica um alerta para nós nos dias de hoje. Ir na igreja para se aparecer, cantar para se aparecer, pregar para se aparecer, qualquer coisa que a gente vai fazer, que a intenção é se aparecer, chamar a atenção dos homens, estar em dia com uma liturgia humana, isso não é adorar a Deus. Deus não vai receber esse tipo de adoração.
nós temos que se aproximar diante de Deus não com uma visão horizontal, pensando em quem está ao nosso lado, para agradar A ou B. Não, nós temos que se aproximar diante de Deus com a visão vertical, com o sentimento no céu. Aí sim Deus vai receber nossas ofertas. Agora vejam bem, a ira é um dos pecados cardeais. Aparece na lista das obras da carne, que o apóstolo Paulo menciona em Gálatas 5:20. A ira encontra-se na raiz de muitos atos irracionais e quase sempre tem o egoísmo como sua base e o ódio como a sua motivação. Então nós estamos vendo aqui que, infelizmente, Caim foi orgulhoso e ele foi uma pessoa egoísta. Ele só pensava nos seus motivos. Ele não se aproximava de Deus pensando em adorar a Deus. Por isso que Deus não recebeu a sua oferta. Então, o sacrifício foi rejeitado e a atitude interior reprovada. Então aqui, meus irmãos, note que o problema não foi o sacrifício, o lado externo. O problema foi a intenção, o lado interno. Até hoje nós sabemos que Deus é assim. Vocês lembram lá quando Deus falou para Samuel, Samuel, você vê o exterior, eu olho o coração do homem. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas intenções, ok? Nós temos aqui também o pecado sempre presente. O pecado jaz à porta. O que significa essa expressão? O pecado é, lá no original, essa expressão, o pecado jaz à porta, significa isso aqui, ó, o pecado é como um animal agachado que espera por uma oportunidade para atacar. Quando Deus disse o pecado jaz à porta, era como se estivesse dizendo, ó, o pecado é um animal que está ali fora, esperando a oportunidade para te atacar. Então a ti cumpre dominá-lo. Não ceda, não se aproxime, não deixe isso avançar sobre você. Fuja, expulse, tire isso da tua frente, elimine o mal. Está em nós a capacidade de deixar esse bicho perto de nós ou não. A tentação chegar e o pecado querer dominar. Deus disse, o pecado jaz à porta. O pecado é como um animal agachado que espera por uma oportunidade para atacar. A porta, ela é metafórica. Pode indicar a porta da vida de uma pessoa, o seu eu interior. Ou simplesmente pode indicar a ideia de algo prestes a suceder. Quando fala de porta, a ideia é que pode suceder rapidamente, prestes a suceder, está perto. O pecado, quando Deus disse jaz à porta, Deus estava querendo dizer, tome cuidado porque o pecado está sempre perto de você, preparado para atacar você. Então, mas só que é bom que a gente entenda que Deus está dizendo e deixa bem claro, há a possibilidade do homem evitar que o pecado lhe agarre. Deus está orientando Caim porque Deus está mostrando que havia a possibilidade de Caim evitar isso. Deus disse, o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominar. A ti cumpre evitar isso. Então fica bem claro aqui. Deus estava dizendo a Caim que ele precisava vencer o pecado. O que poderia fazer se voltasse a ter uma atitude, ou, aliás, se voltasse a ter uma atitude correta diante de Deus. Irmãos, o que faz com que a gente vença as tentações é se sujeitar a Deus. A pessoa que teme a Deus, que respeita os limites que Deus impõe, isso significa temer a Deus. Tem gente que até hoje não entende o que significa temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitar os limites que Deus impõe. O nosso Deus, ele colocou muitos limites ao homem. Nós temos que respeitar esses limites. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. Quem se sujeita, automaticamente resiste. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não que vai deixar de tentar e o pecado vai sair de perto. Não, a tentação sempre vai estar por perto. Mas nós não iremos ceder. É isso que o texto tenta mostrar para nós. Então, há a possibilidade do ser humano vencer o pecado, sim. Ok? De que forma? Se sujeitando a Deus. Se Caim se sujeitasse a Deus,
Ó, Deus colocou um limite a ele. Deus aproximou-se dele, impôs um limite. Você precisa se dominar. Não avance. Se controle. Se ele tivesse sujeitado, ele não tinha caído. Então fica o alerta para nós aqui. Então o pecado sempre presente. A terceira parte, Caim não guardou seu irmão. Nós vamos aprender algo muito importante aqui. Primeiro tópico, o crime, premeditado, né? E também o álibi. O crime foi premeditado. E o álibi? O álibi que ele quis dizer que não era guardador do irmão dele. Ele achou que isso era um álibi para ele, ia proteger ele, ia livrar ele de Deus querer cobrar dele aquela ação. Olha só, quando Deus perguntou a Caim onde estava seu irmão Abel, Caim indagou, não sei. Acaso sou tutor de meu irmão? Vamos aprender algo importante aqui, irmãos, conforme Gênesis 4:9. Essa pergunta de Caim, famosa desde então, usada em inúmeros contextos, mostra-nos a natureza egoísta de seu ato homicida, pois a lei do amor leva-nos a cuidar uns dos outros. Quem ama se preocupa. Aí ele pegou e disse, acaso eu sou guardador do meu irmão? Olha o que ele revela no seu coração. Não tinha interesse nenhum em cuidar do seu irmão. Isso significa que ele era orgulhoso e egoísta. Só pensava nele. Aí ele assinou a sentença, né? Revelou o que ele sentia no seu coração. Pois a lei do amor leva-nos a cuidar uns dos outros. Negar que sou guardador de meu irmão é negar a essência da lei do amor. Olha só. Aí irou-se. Então veja bem, o crime. Né? Ele irou-se, pois Caim, diz o original hebraico, literalmente, Caim incendiou-se muito. Quando a Bíblia diz que Deus falou, irou-se, caiu o semblante dele, ele indignou-se muito, incendiou-se muito, pegou fogo dentro dele. Por muitas vezes a ira do homem é o começo da cadeia que termina em algum ato precipitado. Por isso que a Bíblia diz que a ira não opera a justiça de Deus. O que significa isso? Nunca vamos aceitar a vontade de Deus tomando uma atitude impulsionada pela ira. Uma atitude impulsionada pela ira, nunca vamos acertar a vontade de Deus, porque Deus nunca vai operar sua justiça por meio de uma atitude irada. Deus nunca vai colocar sua justiça numa atitude de ira. Então, Caim cometeu esse crime porque ele foi egoísta, só pensava nele, e ele se irou. Aqui fica um alerta para nós, irmãos. Nós temos que fazer prevalecer em nós a lei do amor. Se preocupe com o bem-estar do teu irmão. Se alegre com as vitórias e as conquistas do teu irmão. Sinta-se bem em saber que você tem próximo de ti pessoas que servem a Deus com alegria. Se preocupe com o bem-estar dessas pessoas. Se alegre com as conquistas destas pessoas. E aí você vai estar protegido com a lei do amor. E não vai deixar jamais a inveja, a ira, o orgulho e o egoísmo entrar no coração. Porque se tudo isso entrar, a inveja, a ira, o orgulho, o egoísmo, se tudo isso entrar, vai levar a pessoa a cometer crimes, tanto espirituais como literais, na presença do Senhor. E isso vai ser ruína para qualquer pessoa. Então deve prevalecer a lei do amor. Não vamos cometer o que Caim cometeu. Terrível a história de Caim. Aqui, irmãos, a marca do crime. Olha só. Existem alguns exemplos que muitas pessoas dão do que poderia ser essa marca. Olha só. Primeiro, alguns acreditam que... Eu não acredito nesse exemplo aqui, jamais. Porque Deus não ia, ele mesmo, dar margem para o racismo. Ó, Caim tornou-se, na visão de alguns, eu vou falar aqui, ó, as teorias sobre a marca que Deus colocou em Caim. Primeiro, Caim tornou-se um negro. Uma interpretação nitidamente racista. Alguns dizem que Deus mudou a pigmentação
da pele de Caim. Isso aqui dá uma margem para o racismo. Eu não acredito que Deus ia fazer isso. Segundo, Caim teria ficado leproso, doença que ataca principalmente seu rosto, tendo sido esse o início da temida enfermidade. São teorias. Tudo que eu vou ler aqui, irmão, é só uma especulação. Ninguém, é tanto que no final aqui, ó, eu digo aqui que ninguém tem certeza de nada, tá? Caim recebeu uma espécie de tatuagem, de marca, né? Quarto, Caim pode ter ficado aleijado, com defeito no corpo. Quinto, Caim pode ter ficado semi-paralisado. Sexto, por onde ele ia, a terra ia sofrendo terremotos. Tudo isso aqui são teorias que existem no mundo. Sétimo, algum cão feroz acompanhava Caim. 8. O nome Iavé foi estampado na testa de Caim. Vejam bem. 9. O nome Caim foi estampado na testa dele próprio. 10. Caim teria sido circuncidado. 11. Deus fez um milagre diante de Caim para garantir-lhe que ele estaria salvo. 12. Deus tornou Caim invencível. 13. Uma luz, como um círculo de sol, acompanhava Caim. Não acredito nisso. 14. Um longo chifre cresceu na testa de Caim. Olha só as teorias que existem no mundo sobre que marca Caim recebeu. A verdade é que ninguém sabe que marca era essa. Só Deus sabe essa marca. Agora, uma marca bem nítida, que eu sei que ficou, foi a sua péssima fama. Porque isso nós vimos ao longo de toda a Bíblia. A má fama. Isso é uma marca que não sai fácil. É tanto que a palavra caráter significa marca, né? Algo que ficou marcado com uma pancada. Pam, marca, caráter vem da palavra caractere, né? Os caracteres que eram deixados para escrever, né? Nas máquinas. E as pessoas também, quando no mundo antigo, eles marcavam argila, né? E, por exemplo, códex, né? Códex era uma tabuinha de argila que os romanos escreviam ali números, cálculos, e foram os cristãos que pegaram esse códex e colocaram, amarraram 2 tabuinhas de códex e fizeram em forma de livro. Foram os cristãos que deram a forma do livro. E depois os códex foram substituídos por pergaminhos. E daí o couro do animal, também tinha o velino, que era o couro de animal grande, do boi, pergaminho de ovelha e o velino de boi. Aí eles foram amarrados em forma de livro, porque os cristãos pegaram os códex, que era a tabuinha de argila, e juntaram. Mas no códex eles marcavam. Então essa marca originou a palavra caractere, da onde originou a palavra caráter. A marca que você deixa. Então uma marca negativa, ela realmente não vai sair. E Deus põe uma marca em Caim. Não se sabe exatamente que marca era essa, mas conclui-se que o seu péssimo exemplo, a sua má fama, foi uma marca terrível que estava na vida de Caim. E uma marca que nada mais nada menos o primeiro assassino do mundo. Isso foi uma marca terrível, né? Então, meus irmãos, nós temos aqui também a parte final da lição, que é a conclusão, que nos diz assim: o exemplo de Caim deve nos fazer lembrar de que precisamos ter uma vida íntegra diante de Deus e demonstrar o amor perfeito e também respeito para com o nosso próximo. Abel foi o primeiro crente a ser arrolado entre os heróis da fé. Quanto a Caim, foi o primeiro ser humano a ter o nome riscado do livro da vida. O que lhe faltava? Uma pergunta. Uma vida que agradasse a Deus e o exercício do amor fraternal. É lição para nós, ó. Agradar a Deus e exercitar o amor fraternal com quem está próximo de nós. Quando não se ama como Jesus amou, o homicídio torna-se corriqueiro. Essa conclusão aqui é fantástica, irmãos. Estou lendo ela mesmo porque é uma lição para nós. Quando não se ama como Jesus amou,
o homicídio torna-se corriqueiro na vida do homem. Por isso, há tantos homicídios em nosso meio. Homicídios espirituais, morais e emocionais. Lembremos-nos das palavras de João, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim. Olha só, irmãos, o problema foi que Caim não tinha comunhão com seu irmão. Ele cedeu às setas do maligno, entrou em confusão interna espiritual, e ao invés de adorar a Deus, ele se preocupava com a alegria do seu irmão, se preocupava com o bem-estar do seu irmão, sentia inveja da paz que o irmão dele sentia, ficou perturbado em ver o seu irmão feliz em servir a Deus. Vejam que perigo é ceder às setas do maligno e ficar com inveja de alguém. Um abismo chama outro. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. 1 João 3, 11 e 12. Nós podemos concluir aqui, irmão, que Abel não tinha nenhum sentimento mau pelo seu irmão. Era puro. Agora, Caim, ele era falso. Tinha sentimentos ruins em relação ao seu irmão. Não queria comunhão. Não queria união. E aí, então, vivia de falsidade no seu coração. Quantos Caíns existem nos dias de hoje? Mas eu louvo a Deus, porque o testemunho de Abel ecoa até os dias de hoje e muitos estão no mesmo caminho de Abel. Seja você, meu irmão, um crente como Abel, justo diante de Deus e não como Caim, que infelizmente era do maligno. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu convido você a domingo estar na Escola Bíblica Dominical para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém e amém.